altar daqui que os anjos de Deus vão te amparar. Isso é um espetáculo. Que a Igreja Católica não... Que nós tentamos. Não adere. Acontece ou sim. outro, mas nós procuramos corrigir isso na teologia. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Como que funciona a hierarquia da Igreja Católica? O Papa é o mais alto nível, né? o líder da Igreja. Abaixo do Papa é quem? Muitas pessoas perguntaram isso. Eu não faço esta reflexão, porque a reflexão verdadeira ela é o contrário. Começa das comunidades. A base da Igreja Católica são as suas comunidades. E ali nas comunidades estão os coordenadores das comunidades, estão os coordenadores das pastorais, como a catequese, a liturgia, a juventude, o grupo de oração e etc. Agora, estas comunidades formam um conjunto chamado paróquia. Aí então sim, na paróquia tem o responsável, que é o padre. Então se a gente for fazer a ordem ao contrário, e acima do padre, quem que fica acima do senhor? Aí depois sim. Bispo. Não é que fica acima, é que tem outra responsabilidade. Aí então sim, o conjunto de paróquias forma o que nós chamamos de diocese. E o responsável da diocese não é o padre, é o bispo. Por exemplo, a nossa diocese tem 27 paróquias. Certo. A diocese de São Luís de Cáceres. 27 comunidades. Paróquias. Paróquia abaixo de comunidades, vamos dizer assim. A paróquia é formada de comunidades. A nossa aqui, São Luís, por exemplo, tem 12 comunidades. 27 paróquias. 27 paróquias. 12 comunidades. Não, 12 comunidades é só da nossa paróquia, São Luís. Só Mas nessas 27 paróquias, nós temos cerca de 400 comunidades. Em Cáceres. Na nossa diocese, que vai desde Campos de Julho, passando por Comodoro, Pontes de Lacerda, Vila Bela, todo este meio aqui de Mirassol, Quatro Marcos, vai parar em Poconé e Livramento. Em Cáceres, eu diria que tem quantas paróquias? Aqui nós temos 4 paróquias. Aliás, 5 paróquias. Nós temos a paróquia de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, a paróquia São Sebastião, a paróquia Cristo Trabalhador, a paróquia São Luís da Catedral e a Santíssima Trindade, que está lá no Jardim comunidades? Comunidades, muito mais de 100 comunidades, né? Só a nossa aqui tem 12. Né? Não, eu acho que umas 50, 60 comunidades. Em Cáceres. Deve ter em Cáceres. Agora, o que acontece? Então, este conjunto de comunidades forma uma paróquia, cujo responsável é o padre. O conjunto de paróquias forma uma diocese, cujo responsável é o bispo. Depois, o conjunto de dioceses forma o que nós chamamos a Conferência Episcopal do Brasil, por exemplo. No Brasil são mais de 200 dioceses, com 400 e poucos bispos no Brasil. E ali sim, no país... Cada país tem a sua conferência episcopal. No Brasil se chama CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem uma presidência e que dá todas as diretrizes para a igreja no Brasil. E esses bispos, acima seria o arcebispo ou o cardeal? Não, o arcebispo é alguém que está na capital. Por exemplo, no Mato Grosso nós temos o arcebispo, que é Dom Mário de Cuiabá. Mas não é uma hierarquia, isso que as pessoas não entendem. Não é uma hierarquia. Como se ele fosse acima, entendeu? Não. São missões diferentes, responsabilidades diferentes. Agora, depois, aí cada país tem a sua conferência episcopal e tem um responsável a nível de mundo, que é o bispo de Roma, que é o Papa. Isso. Que no caso hoje é o Francisco. Agora, o Papa, ele tem uma equipe que se chama de cardeais. Isso que eu ia falar, que elege o Papa. Isso, quem que elege elegem o Papa. A gente perguntou. Mas são os bispos, são bispos escolhidos, cada país tem 1, 2 cardeais, que é aquele conselho especial, juntamente com o Papa, que toma as decisões da igreja a nível de mundo. Entendi. E que elegem o Papa. O cardeal não tem nada a ver com o arcebispo, então? Não, nada a ver, nada a ver. Entendi. Todo cardeal é bispo, vamos dizer assim. Todo cardeal é bispo. Todo cardeal é bispo. E todo arcebispo é bispo também. É claro. Bispo também. Hoje nós temos o Papa Francisco, por exemplo, é o Papa de número 266. Desde Pedro, a quem Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. Depois de Pedro teve Lino, depois Inocêncio, Alexandre. Veio, até alguns que nós conhecemos de perto, como São João Paulo II, com quem tive a oportunidade de ter alguns encontros, e que a maioria dessa geração aqui pôde vê-lo também pela televisão. Ele veio no Brasil algumas vezes, inclusive veio em Cuiabá, não é? E depois dele nós tivemos o Papa Bento, que o substituiu, mais de 10 anos à frente da igreja, e hoje nós temos o Papa Francisco. Agora, para nós católicos,
o mais importante não é a pessoa do Papa. Se ele é italiano, se ele é chinês, se ele é argentino, se ele é brasileiro, é o que ele representa na igreja, que é a unidade. Ele tem a voz da unidade na igreja. Por isso, todo bispo, para ser bispo, é aprovado pelo Vaticano. Quantos bispos tem no mundo e aqui no Brasil? Olha, hoje nós temos no mundo, no planeta Terra, que tem alguns focos maiores de catolicismo, nós temos cerca de 5.500 bispos católicos. E aqui no Brasil, 470, incluindo 300 e poucos que estão na ativa e mais 100 e poucos que estão eméritos, quer dizer, que já completaram 75 anos, continuam como bispos, trabalhando em vários segmentos da igreja, porém não tem a responsabilidade direta de uma diocese, como é o caso que já citamos aqui de Dom José, a quem continua trabalhando, ajudando em tudo, não é? Aqui no Brasil deve ter quantos bispos o senhor falou? 470 bispos. E no Brasil. E no mundo? 5.500. Mais ou menos isso, né? Eu estava olhando aqui agora, realmente na Itália, a maior religião da Itália é o catolicismo. Isso. Só que a população italiana é pequena em relação ao Brasil. É 80% de católicos. É. E também, agora, os bispos, eles não trabalham sozinhos. O braço direito e esquerdo do bispo são os padres. Né? Então isso é uma riqueza. Por exemplo, no mundo hoje nós temos cerca de 410 mil padres no mundo. No mundo. E no Brasil? No Brasil nós temos cerca de 27, 28 mil padres no Brasil. 27, 28 mil. Mas no mundo são mais de 400 mil padres. Deixa eu falar para o senhor. Vamos entrar agora em umas pautas que o povo pergunta muito, umas pautas meio polêmicas aqui. Como é que